E aí, tudo pronto para mais uma análise a fundo? Sempre pronta. Hoje o negócio é denso. A gente vai, ó, na origem de tudo. Chegou um material incrível pra gente sobre as línguas originais da Bíblia. Hebraico, aramaico e grego. Exato. E a nossa missão aqui é entender não só que essas línguas eram, mas como o jeito que elas funcionam, sabe? Suas manias, suas estruturas, como tudo isso impacta o que a gente lê hoje nas traduções. Porque, vamos combinar, traduzir já é complicado. Já é um desafio enorme. Agora, traduzir de uma língua que nem vogal escrita tinha, aí o negócio fica em outro nível. Então, bora desmontar esse quebra-cabeça. Vamos lá. Vamos começar pelo começo, então. O Antigo Testamento. A gente pensa logo em hebraico, né? Mas a história é um pouco mais misturada. Que salada de idiomas era aquela? Não era um bloco único, não. A língua principal é o hebraico clássico, sem dúvida, mas o aramaico ele aparece em trechos bem importantes. Não é só uma nota de rodapé. Onde, por exemplo? Bom, temos partes de Esdras, um verso perdido ali em Jeremias, uma boa parte de Daniel e até um nome de lugar lá em Gênesis, Jegar Sadututa. Que é puro aramaico. Puro aramaico. Mas por que essa mistura? O aramaico era tipo um primo do hebraico que aparecia nas festas de família? É uma ótima analogia, na verdade. Eles são da mesma família, sim. As línguas semíticas. Que vem de Sem, filho de Noé, certo? Exato. Pense como o português e o espanhol são línguas latinas. Hebraico e aramaico são do mesmo galho, o semítico do noroeste. O que acontece é que o aramaico ele virou o inglês da época. A língua franca. A língua franca dos grandes impérios. Assírio, babilônico, persa. Era a língua da diplomacia, do comércio. Então era natural que a língua do império dominador acabasse entrando nos escritos deles. Faz todo sentido. Agora falando do hebraico em si. A estrutura dele é onde meu cérebro dá um nó. A história de que o alfabeto original não tinha vogais. Isso é sério. Seríssimo. E é talvez a característica mais, desafiadora e fascinante. O alfabeto clássico tem 22 consoantes. Lidas da direita para a esquerda. Isso, da direita para a esquerda. É como se a gente lesse hoje uma mensagem de texto só com VC vem amanhã. Você entende pelo contexto, mas... Mas imagina isso para um livro inteiro de leis ou de poesia. Peraí, isso é uma loucura. É complexo, porque uma palavra como, MLK, por exemplo, poderia ser Melek, que é rei. Poderia ser Malak, ele reinou, ou Malak, que é anjo. Como eles evitavam o caos completo na leitura? Então, essa era a grande questão. A pronúncia era mantida pela tradição oral. As pessoas aprendiam a vocalizar o texto enquanto liam. Com o tempo, surgiram algumas ajudas. Tipo umas gambiarras? Quase isso. A primeira foram as matris lectionis, as mães de leitura. Algumas consoantes, como o E, o Val e o Iode, começaram a ser usadas para indicar sons de vogais longas. Dava uma pista? Uma muleta, então. Mas ainda parece meio arriscado, né? E era. Por isso que séculos depois veio a solução definitiva, o trabalho dos massoretas. Quem eram eles? Eram escribas judeus, ali entre os séculos 5 e 8 depois de Cristo, e eles eram obcecados com a preservação do texto. Entendi. O hebraico já não era a língua falada no dia a dia, e eles tinham medo que a pronúncia correta se perdesse para sempre. Então eles inventaram um sistema genial de pontos e traços. Ah, os pontinhos. Exato, colocados em cima, embaixo e dentro das consoantes para representar cada vogal. O seu MLK RLK. virou inequivocamente Melek, Heller, rei, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Espere um pouco. Isso é genial e um pouco assustador. É impressionante. Quer dizer que, por séculos, a pronúncia exata de textos sagrados dependia da memória de uma geração para outra. Os massoretas não estavam só adicionando vogais. Não. Eles estavam salvando uma língua inteira de se perder um telefone sem fio da história. Exatamente essa a dimensão do trabalho deles. A família Ben Asher, lá por 900 depois de Cristo, foi crucial para padronizar esse sistema que deu origem ao que hoje a gente chama de texto massorético. A base de quase todas as traduções do Antigo Testamento? De quase todas. E essa estrutura do alfabeto influenciou até a forma de escrever, sabe? Em vários salmos e no livro de Lamentações
temos poemas acrósticos. Que é quando cada verso começa com a letra seguinte do alfabeto. Isso! É um recurso poético que mostra o quanto a própria forma da língua era parte da arte. Que incrível! E a gramática? Ouvi dizer que o sistema de verbos é completamente diferente, sem essa nossa fixação com passado, presente e futuro. Isso mesmo! O foco do verbo hebraico não é o tempo, mas o aspecto da ação. Aspecto? Como assim? Basicamente, a língua se preocupa mais em dizer se uma ação está completa, ou seja, perfeita, ou incompleta, imperfeita. E o que isso significa na prática? Uma ação perfeita geralmente se refere ao passado, claro, mas pode ser usada por um futuro tão certo que é visto como já concluído. E uma ação imperfeita pode ser um futuro, uma ação contínua no passado, uma possibilidade. O contexto é quem manda. Sempre. Então, peraí. Se eu entendi direito, um profeta poderia usar um verbo no perfeito para falar de um evento futuro. Sim. Como se ele já estivesse tão certo de acontecer que já é um fato consumado na mente de Deus. Precisamente. Isso muda completamente a forma como se lê uma profecia. Nossa, revela uma mentalidade diferente sobre o tempo, sobre a certeza. Totalmente. E tem outras coisas, como a raiz triconsonantal, tipo MLK, para reinar, que gera Melek, rei, e Manlaká, reino. E aquele tal de estado construto. Ah, sim. É o jeito de expressar posse juntando as palavras, sem um D. Em vez de rei de Israel, eles dizem Melek e Israel. É mais direto, mais compacto. Incrível. Então, a gente tem esse texto hebraico super bem preservado pelos maçoretas, mas aí a história dá um salto e, de repente, os textos que definem o cristianismo não são em hebraico. São em grego. Como essa mudança drástica aconteceu? O que se perdeu e o que se ganhou nessa troca de idioma? A resposta tem nome e sobrenome: Alexandre o Grande. A partir de 334 a.C., as conquistas dele não foram só militares, foram culturais. Ele levou a língua grega para o mundo todo. Mas não era aquele grego super erudito, né? De jeito nenhum. Não era o grego clássico de Platão. O que se espalhou foi o grego koiné, que significa comum. E o que era esse grego comum? Era uma versão... Simplificada. Pense no grego koiné como o inglês de aeroporto do mundo antigo. Gostei disso. Não era o inglês de Shakespeare, mas era o que um comerciante do Egito usava para negociar com um soldado romano em Jerusalém. Era funcional. Entendi. Tinha frases mais simples, um vocabulário que às vezes mudava de sentido. A palavra doma, que era casa, passou a significar telhado, por exemplo. E era mais explícito, usava mais pronomes para evitar ambiguidade. Era a língua perfeita para comunicação em massa. Então, não existe um bloco único de grego do Novo Testamento. É mais um compilado de autores com vozes e estilos bem diferentes. Exatamente. A diversidade dentro do Novo Testamento é fascinante. De um lado, você tem a Carta aos Hebreus, escrita num grego elegantíssimo, retórico, quase clássico. Um autor de altíssimo nível. Sem dúvida. Do outro lado, tem o livro de Apocalipse, com uma gramática tão peculiar, cheia de construções que soam estranhas em grego. Como assim, estranhas? Muitos estudiosos acreditam que o autor pensava em uma língua semítica, como o aramaico, e escrevia em grego. É como se o texto tivesse um sotaque muito forte. Que interessante. E os outros, como Paulo ou Lucas? Paulo tem um estilo mais direto, às vezes coloquial, apaixonado. Você sente a energia dele no texto. Já Lucas é um camaleão. Um camaleão. É. O prólogo do evangelho dele é um grego clássico impecável, digno de um historiador. Mas logo depois, quando ele vai narrar o nascimento de Jesus, o estilo muda. Fica muito parecido com o da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Ele adapta o estilo ao tema. Exatamente. O que mostra uma habilidade literária tremenda. Certo. Já entendemos os hardwares dessas línguas? Mas como isso afeta o software, a interpretação que a gente faz hoje? Esse é o pulo do gato. O maior aprendizado é entender a diferença crucial entre uma palavra e um conceito. Ok. Um conceito teológico complexo, como fé, graça ou salvação, nunca está contido inteiramente numa única palavra. Ele é construído ao longo de frases, parágrafos, livros inteiros.
Isso é um alerta contra o dicionário teológico, né? Achar que dá para entender um conceito profundo só olhando o verbete de uma palavra no original. Perfeito. É uma armadilha, uma falácia linguística. E dois fenômenos ilustram isso muito bem: polissemia e sinonímia. Certo, vamos lá. Polissemia. Polissemia é uma palavra com vários significados. O exemplo clássico é eclesia. A gente traduz quase automaticamente como igreja. Certo, o corpo de Cristo. Pois é. Mas em Atos capítulo 7, a palavra é usada para descrever a assembleia dos israelitas no deserto, aos pés do Monte Sinai. Traduzir como igreja, no sentido cristão, seria um anacronismo total. É como colocar um smartphone na mão de Moisés numa pintura. Exatamente isso. O contexto define o significado. Entendi. E a sinonímia seria o contrário. Várias palavras para uma mesma ideia. Isso. E aqui a gente esbarra num mito popular muito, muito forte. Qual? As palavras para amor, agapa, phelon e phileon. Peraí, mas eu sempre ouvi que agapon é o amor incondicional, divino, e phileon é o amor de amigo, o amor fraternal. Você está dizendo que essa caixinha bonita e organizada não existe? Sinto muito, mas a realidade linguística é bem mais bagunçada e, na minha opinião, bem mais interessante. Me dê um exemplo. Na Septuaginta, o verbo agapon é usado para descrever o amor incestuoso e obsessivo de Aminon por sua irmã Tamar. Nossa, dificilmente um amor divino. Dificilmente. E no Evangelho de João, lemos que o pai filéu ao filho, um amor profundo, essencial. A verdade é que, em muitos contextos, os autores usavam as duas palavras como sinônimos. Eram intercambiáveis para variar o estilo. Então essa tentativa de criar uma hierarquia rígida entre elas... É uma interpretação forçada. O uso real das palavras nos textos não sustenta isso. Ok. Mas isso parece um pouco desestabilizador. Se palavras tão centrais como amor e igreja não têm um significado fixo e dependem tanto do contexto, como alguém pode ter certeza do que o texto está dizendo? É uma preocupação legítima. Parece que abre a porta para qualquer um interpretar como quiser. Mas a resposta não é o caos. É, na verdade, uma leitura mais atenta. Não significa que as palavras podem significar qualquer coisa. Significa que o significado é determinado pelo uso do autor naquele contexto específico. E uma boa tradução já deveria fazer esse trabalho. Exatamente, uma boa tradução moderna já faz esse trabalho pesado. O valor de conhecer o original não é necessariamente mudar o sentido de uma passagem, mas sim aprofundar a compreensão, perceber as nuances, a textura do texto e, talvez o mais importante, nos proteger de interpretações populares simplistas. Que viagem, hein? É uma A viagem. gente começou com um alfabeto que parecia um código, passou por um inglês de aeroporto do mundo antigo e terminou questionando ideias sobre o amor que pareciam certas. Fica claro que a língua não é só um veículo, né? Ela molda a própria mensagem. Sem dúvida. E talvez isso nos deixe com uma reflexão final. Manda. Se as próprias palavras usadas para expressar conceitos fundamentais são tão flexíveis, tão cheias de nuances e tão dependentes do contexto, o que isso sugere sobre a nossa abordagem a esses textos hoje? Talvez nos convide a uma postura de maior curiosidade e também de maior humildade interpretativa, reconhecendo que, por mais que a gente estude, sempre haverá mais a descobrir nas entrelinhas da linguagem.